Olá pessoal, mais um vídeo no canal, um vídeo com informações importantes. Nós vamos atualizar a situação da negociação do Flamengo com a Lazio pelo meia Marcos Antônio, que quer muito jogar no Flamengo. Vou até dar um spoiler, o meia avisou a Lazio que não quer se reapresentar para a pré-temporada, porque quer jogar no Flamengo. E tem também proposta recusada para vender Matheus Gonçalves, e uma proposta recusada aí de 30 milhões de reais, cerca de 30 milhões de reais por 50%. Já já a gente vai contar os detalhes dessa proposta recusada também do Flamengo. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Qualquer ajuda será super bem-vinda. Vamos lá, pessoal. Vamos para as informações. Infelizmente, a seleção brasileira não conseguiu vencer o Uruguai. Era um jogo que interessava muito ao Flamengo, porque se a seleção brasileira vencesse o Uruguai, os uruguaios do Flamengo convocados, que são 4, Varela, Vinha, que inclusive está com desgaste muscular, segundo o próprio técnico da seleção uruguaia, De La Cruz e Arrascaeta retornariam ao Flamengo já nesse final de semana e poderiam ficar à disposição na quinta-feira contra o Fortaleza. Mas não aconteceu, a seleção brasileira foi eliminada nos pênaltis, inclusive o Arrascaeta bateu o pênalti muito bem. E agora, o que resta é torcer para os uruguaios serem campeões, porque agora para o Flamengo não muda de mais nada, porque se for eliminados na semifinal, mas tem disputa de terceiro lugar, ou seja, independentemente disso, eles não ficam à disposição contra o Fortaleza, e o jogo do Flamengo contra o Fortaleza será o último durante esse período de Copa América, e o Flamengo está tendo um desempenho absurdo. Inclusive, por falar em desempenho, eu sei, o resultado não foi aquilo que muita gente imaginava. Flamengo empatando com o Cuiabá dentro de casa, para mais de 54 mil pessoas presentes, mesmo num horário pouco habitual, 8 horas da noite de um sábado. Mas a gente precisa ressaltar o seguinte: o Flamengo está mutilado, extremamente desfalcado, uma sequência de jogos absurda, um calendário insano promovido pela CBF, que é pífio esse calendário. E aí, uma hora ou outra, o Flamengo não vai vencer um jogo que se espera. Por outro lado, vai vencer e vai vencer muito bem um jogo que muita gente imaginava que o Flamengo pudesse perder pontos, que foi contra o Atlético Mineiro. O Flamengo teve que poupar alguns jogadores, o Pedro, por exemplo, e o Flamengo fez uma baita partida e venceu os caras dentro da casa deles, metendo 4, um baile de futebol, e dentro de casa tropeçou. De modo geral, o desempenho foi até bom nesses dois jogos, 4 pontos ganhos. O que eu quero ressaltar é o seguinte: é a vontade dos atletas. Até o fim eles tentaram. Pode ter faltado futebol, foi um desempenho abaixo, mas vontade e raça não faltou. Tanto é que a torcida presente bateu palma para os jogadores depois do apito final. Então, eu acho que é isso que o torcedor precisa ressaltar. Inclusive, o técnico Tite reclamou do calendário na entrevista coletiva. Ele disse o seguinte, abre aspas, é difícil não falar da questão do calendário. A gente faz a análise do adversário e não tem como treinar para esse jogo. Você coloca no vídeo e tenta fazer com que as coisas cheguem na hora. Foi o terceiro jogo seguido em menos de 72 horas. Não conseguimos manter a regularidade para colocar a gente na cara do gol, de ter uma finalização mais limpa, disse o treinador. Inclusive, o treinador ele explicou o porquê tirou Lohan e Verton, sendo que esses dois jogadores entraram no decorrer da partida e depois o Tite, no segundo tempo, tirou esses dois atletas, algo que chamou a atenção de muita gente. E ele explicou, abre aspas, eu queria trabalhar em cima da projeção. Busquei um jogador de articulação para dar mais volume. Como eu tenho o Lohan junto com o Gerson, que são dois articuladores, eles se procuram. A ideia foi tê-los. Depois montamos uma estratégia para furar o bloco médio e baixo do Cuiabá. Tínhamos que fazer um movimento no último terço. Fecha aspas. No bom português aqui, para quem não entendeu o que ele quis dizer, ele depois colocou outros jogadores para tentar furar a retranca do Cuiabá, porque o Cuiabá se fechou na estratégia deles e a estratégia deles deu certo, porque o Cuiabá fez uma partida boa diante do Flamengo dentro do Maracanã. Então, eu acho que o torcedor não tem que reclamar. Óbvio, repito, não era o resultado que muita gente queria ou até imaginava. Eu mesmo não imaginava, achava que o Flamengo fosse vencer, mas faz parte. Vontade, ao menos, não faltou para esses atletas que estão visivelmente desgastados. E por falar em desgaste, o Bruno Henrique teve uma lesão ontem, infelizmente, ainda no primeiro tempo. Ainda teve isso. O Tite foi forçado a fazer uma substituição ainda no primeiro tempo. E o Flamengo
dos males o menor. O Flamengo divulgou o seguinte: o Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Bruno Henrique passou por exames que descartaram fratura no tornozelo direito. O atacante seguirá tratamento da entorse no departamento médico do clube. Para quem não sabe, ele foi substituído, foi direto para o hospital de tanta dor que ele estava sentindo, porque tinha uma suspeita de fratura no tornozelo direito. Ainda bem que não teve a fratura confirmada, o exame descartou essa possibilidade, mas pelo que eu ouvi de uma pessoa do Flamengo, ele está sentindo muitas dores no local. Provavelmente não fica à disposição contra o Fortaleza na quinta-feira. Torcer para o Everton Cebolinha ficar à disposição, ele que já iniciou um processo de transição campo e bola para se recuperar de uma lesão que ele sofreu no quadril. Vamos falar agora de mercado da bola? Uma informação curiosa aí que o Fabrício Romano, jornalista italiano, divulgou em suas redes sociais. Aos 33 anos, Thiago Alcântara decide se aposentar do futebol. Por que eu estou falando desse atleta? Porque eu vejo muitos torcedores pedindo a contratação dele e muita gente especulando o Thiago Alcântara no Flamengo. E, pelo visto, ele vai se aposentar, segundo o jornalista italiano. Vamos falar agora de Flamengo e Marcos Antônio. Ontem, durante a transmissão, o repórter da TV Globo, do canal Premier, informou que estava tudo certo, o Flamengo fechando com o Marcos Antônio, e eu fui apurar para saber os detalhes. O que me falaram é o seguinte: publiquei exatamente isso nas minhas redes sociais. A Lazio, que antes tinha topado condições propostas pelo Fla, fez novas exigências que atrasaram o acerto em definitivo. Os italianos enxergam o rubro-negro com um grande potencial financeiro e tentam tirar ao máximo nas tratativas. A diretoria ainda não dá como acertada a contratação, mas trata como uma boa possibilidade e conta com a vontade do jogador que quer atuar pelo Flamengo e não quer se reapresentar a Lazio para a pré-temporada. O jogador avisou a Lazio. O modelo do negócio continua o mesmo: empréstimo com obrigação de compra através de metas. Os valores ainda estão sendo discutidos, mas não será nada muito absurdo. Uma pessoa do Flamengo me disse em torno de 3 milhões de euros. Isso dá cerca aí de 18 milhões de reais na cotação de hoje. Então é isso. Para mim, a grande novidade é o jogador virando para lá e falando: eu não vou me reapresentar, eu quero jogar no Flamengo. Bruno Spindel, que foi à Europa tratar de alguns assuntos, obviamente, para o Flamengo, negociação. Lucas Paquetá é um jogador que está na mira, a gente já falou muito sobre isso. O próprio Marcos Antônio, um jogador que eles foram conversar também. Bruno Spindel já retornou, inclusive estava no Maracanã no jogo contra o Cuiabá, mas não retornou com a contratação na mochila. Pelo contrário, repito para vocês, a possibilidade é muito boa, mas ainda não está acertada. E o que me falaram foi o seguinte: a Lazio, durante as conversas, chegou a citar o fato de o Flamengo ter pago ao River Plate 16 milhões de dólares à vista para contratar o De La Cruz. Onde eles querem chegar? Que com o Flamengo eles querem tirar o máximo. Eles entendem o Flamengo como milionário no futebol sul-americano. O Flamengo pode até ser milionário ou ter uma boa saúde financeira, mas o Flamengo não é bobo nem otário. Não vai aceitar tudo que a Lazio exigir. Uma hora dá ok, volta atrás, faz novas exigências. Não é assim. E o jogador, quando o jogador quer, a gente sabe que 80% do caminho andado, o jogador não quer nem se reapresentar para a pré-temporada. Ele tem contrato com a Lazio, um contrato longo inclusive, mas ele chegaria ao Flamengo por empréstimo. O Flamengo recusou uma proposta para vender Matheus Gonçalves, é isso mesmo, proposta do Red Bull Bragantino, do grupo Red Bull Bragantino, e a proposta seria de 5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do atleta. Ou seja, proporcionalmente falando, seria 10 milhões de euros por 100%. Mas, nesse caso, o Flamengo venderia 50%, ficaria com 50% de uma venda futura. O Flamengo recusou. Quem me falou isso foi um agente responsável pela carreira do jogador e uma pessoa do Flamengo me confirmou. E eu perguntei por que recusaram, não acharam a proposta boa. A pessoa falou: não achamos, a gente acha ele um ativo muito valioso, embora esteja atuando pouco, mas é um ativo muito valioso. Então o Flamengo recusando, portanto, uma proposta para vender Matheus Gonçalves, jogador de 18 anos, por 5 milhões de euros, já em torno de 30 milhões de reais, por 50% dos direitos econômicos do jogador. Quero saber a sua opinião. O Flamengo fez certo em recusar essa proposta? Fez errado? Quero a opinião de vocês, torcedores do Flamengo. Hoje temos um assunto quente e polêmico que está movimentando os bastidores do futebol brasileiro. A possível troca entre Gabigol e Dudu, envolvendo Flamengo e Palmeiras. Vamos entender tudo sobre essa negociação e o que isso pode significar para o nosso Mengão. Então, se liga aí e já deixa o like no vídeo.
A ida de Gabigol para o Palmeiras parece estar cada vez mais próxima. Para conseguir essa liberação imediata, o Palmeiras está negociando com o Flamengo uma troca que envolve Dudu, o grande ídolo palmeirense. Mas o maior desafio dessa negociação é convencer o próprio Dudu a aceitar os termos. As negociações vêm acontecendo nos últimos dias, e Marcos Braz, nosso vice-presidente de futebol, foi a São Paulo especificamente para tratar dessa troca, enquanto Bruno Spindel seguiu para a Europa para tratar de outras negociações como as de Lucas Paquetá e Marcos Antônio. Gabigol está livre para assinar um pré-contrato desde segunda-feira, e o Palmeiras iniciou as conversas aguardando o Flamengo definir um valor para a liberação imediata do jogador. Sem essa definição, a troca entre Gabigol e Dudu se tornou uma opção viável. Até o momento, não houve acerto sobre o pré-contrato, e o Palmeiras segue negociando diretamente com os representantes de Gabigol para tentar chegar a um acordo. Mesmo treinando normalmente, Gabigol está afastado dos jogos do Flamengo. Se não houver acordo, Gabigol ainda pode se transferir no final do ano. A negociação foi inicialmente divulgada pelo GE e confirmada pelo UOL. A maior dificuldade no momento parece ser convencer Dudu a aceitar a troca. Pessoas próximas a Dudu acreditam que sua saída seria forçada por Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Dudu tem receio da forte concorrência que enfrentaria no Flamengo e não está certo sobre essa mudança. Seu staff acredita que ele não está sendo devidamente valorizado pelo Palmeiras, especialmente após retornar de uma grave lesão. Nosso Mengão não abre mão de uma compensação para liberar Gabigol imediatamente. Uma troca de jogadores é vista com bons olhos pelo clube. Vale lembrar que Dudu quase deixou o Palmeiras para ir ao Cruzeiro, mas acabou desistindo da negociação. Leila Pereira deixou claro na época que Dudu deveria cumprir sua palavra com os mineiros. A negociação ainda está em andamento e vamos ficar de olho para trazer todas as atualizações para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar o que vocês acham dessa possível troca.